Olá! Justiça Estadual condena a empresa de ônibus a pagar indenização ao usuário do transporte coletivo em Cuiabá por prática de homofobia. E quais são os direitos dos portadores do vírus HIV? É o que você confere numa reportagem especial. A TV.jus começa agora. A aprovação em vestibular não autoriza por si só a efetivação de matrícula em curso superior, quando não concluído o ensino médio. Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso nega provimento a recurso interposto por estudante. Esses estudantes estão entre os milhares que vão prestar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que este ano vai ser realizado entre os dias 5 e 6 de novembro. A prova é a porta de entrada para ingressar na universidade. E alguns alunos que ainda estão cursando e não concluíram o ensino médio fazem para testar os conhecimentos. E quando passam, têm dificuldade para se matricular. Nesse caso, muitas vezes, a decisão vai parar na justiça. Foi o caso de um estudante de Cáceres aprovado no vestibular para o curso de Direito na Unemate, que ao tentar fazer a matrícula foi impedido. Isso porque ainda restavam 6 meses para concluir o ensino médio. Ao julgar o caso, a 4ª Câmara Cível indeferiu o recurso, uma vez que a conclusão do ensino médio para ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigatória a todos, imposta pela Lei 9.394 de 1996. Para o diretor da Escola Estadual Liceu Cuiabano, pular etapas do ensino é prejudicial ao estudante. Vamos supor, se o aluno está no primeiro ano do ensino médio, ele vai lá e faz um vestibular como treineiro, né? E ele entra com recurso e entra na universidade. E ele queimou a etapa, ele não vai fazer o segundo e o terceiro ano, e as disciplinas básicas dessas duas séries, que são essenciais para um curso que de repente ele vai fazer um curso na área de ciência da natureza ou até mesmo na matemática, engenharia, como que ele vai fazer? Então ele não tem o conhecimento das disciplinas. Eu acho que a minha posição é que ele conclua o ensino médio e depois ele vai fazer a faculdade dele, ele que não queime as etapas. E vítima de homofobia ganha na justiça a indenização por danos morais de uma empresa de transporte coletivo de Cuiabá. O juiz da 4ª Vara Cível, Emerson Cajango, condenou a Pantanal Transportes por danos morais. O valor da indenização é de R$50 mil. O caso aconteceu em 2012. Um estudante alegou que sofreu tratamento discriminatório, sofreu ofensas homofóbicas ao entrar em um coletivo, transporte urbano na cidade de Cuiabá, em frente à faculdade. O motorista desse ônibus teria chamado ele de bichinha, florzinha, num nítido intuito de humilhá-lo, de destratá-lo. E não bastasse isso, quando esse reclamante ele entrou no ônibus, o motorista fechou a porta nele, prendeu metade do corpo dele para dentro do ônibus, outra metade para fora e arrancou com o ônibus ainda. E os passageiros começaram a gritar e o motorista, numa outra atitude ainda muito mais grosseira, falou que só ia parar o ônibus quando todos os passageiros calassem a boca. A empresa Pantanal Transportes recorreu da decisão no Tribunal de Justiça. Os desembargadores mantiveram a decisão, reduzindo apenas o valor da indenização de R$50 para R$20 mil. O valor da indenização ela foi fixada num valor bem alto para dar um efeito pedagógico, para que não só essa empresa, mas todas as empresas de transporte coletivo, elas olhem essa decisão e instruam os seus funcionários a não fazer aquele ato. Então, foi muito mais para coibir a prática de novos atos, porque todos aqueles usuários devem ser tratados com respeito. O juiz alerta ainda que este é o primeiro caso de discriminação sexual julgado na 4ª Vara Cível e reforça que quem for vítima de homofobia deve recorrer à justiça. Ela tem que ter testemunhas, ela tem que registrar um boletim de ocorrência e ela pode buscar a Defensoria Pública, um advogado, o próprio Ministério Público para tentar ser ressarcida dessas lesões.
E depois do intervalo, a TV.jus fala sobre os direitos dos portadores do vírus HIV. É um instante só. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabe quais são os direitos de uma pessoa portadora do vírus HIV, além do tratamento de graça pelo SUS? Olha que são vários. É o que você confere agora no quadro Seu Direito. Claudemir é ambientalista, tem 22 anos e descobriu que é portador do vírus há 7 meses. Entre os principais direitos dos portadores do vírus HIV ou doentes de AIDS é o diagnóstico e o tratamento, que são de graça. Tudo começa com um teste rápido, que leva em média 15 minutos para apresentar o resultado. Os tratamentos são realizados no Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade e nos Serviços de Atendimentos Especializados, o SAI. Em Mato Grosso, são 13 no total. Atualmente existem cerca de 39 milhões de pessoas no mundo com o vírus HIV. No Brasil, são mais de 830 mil. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, são mais de 3 mil pessoas cadastradas como portadoras do vírus. Aqui em Várzea Grande, o número é um pouco menor, 799. A gente, desde a recepção, nós prezamos por um acolhimento humanizado. A palavra é essa, humanizado. E eu gostaria que as pessoas que tivessem essa doença que continuasse o seu tratamento, não pare. Por quê? Porque essa doença hoje ela não mata. Você tratando, não. E o Claudemir está certo. Tanto é que todos os medicamentos, chamados de antirretrovirais, são oferecidos de graça. Na maioria das vezes, o tratamento começa com o 3 em 1, que é a composição de 3 remédios em um só comprimido. Este paciente, que prefere não ser identificado, tem 64 anos, é atendido no SAI de Várzea Grande e faz valer o direito. Todo mês, antes de terminar o remédio, ia vir buscar outro. O leite em pó também é disponibilizado de graça para as mães que são HIV positivo e estão amamentando. Os portadores ainda contam, por exemplo, com acompanhamento de outros profissionais. Exames, médicos, odontologia, assistente social, psicologia, enfermagem, farmácia. Então, ele tem toda uma estrutura multiprofissional para ele continuar no serviço. O gerente do SAI de Várzea Grande, João Paulo, ainda destaca que palestras com orientações sobre a prevenção e tratamento são realizadas. Não só aqui em loco, mas em empresas, quando eles solicitam, empresas com mais de 250 funcionários, escolas, a gente faz também junto com o projeto de saúde nas escolas, justamente para isso, para estar levando, conscientizando a população a respeito das DST, dos riscos, e deixando todo mundo consciente aí que todo mundo está suscetível a contrair uma DST. No Brasil, ainda é garantido a isenção de impostos na compra de automóveis 0 km no valor de até R$70 mil. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, pode ser sacado em sua totalidade. Em Cuiabá e aqui em Várzea Grande, os portadores do vírus HIV ainda têm o direito ao transporte público de graça. No momento que ele apresentar os documentos relativos à comprovação da doença, ele já vai sair com o seu cartão gratuito e poder acessar o transporte público. E para muitos, o pior não é o vírus em si, é o preconceito, a discriminação. Com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa, são considerados atos de discriminação. Negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir de cargo ou emprego, segregar no ambiente de trabalho ou escolar, divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de AIDS com intenção de ofender a dignidade e recusar ou dificultar atendimento de saúde. O portador do vírus HIV, o mesmo aquele que já desenvolveu a AIDS,
ele pode e deve procurar os órgãos de controle, como Polícia Judiciária, Ministério Público, Defensoria Pública, para que estes órgãos acionem o Poder Judiciário para a aplicação do comando da Lei 12.984/2014, que neste comando ele aplica uma pena, determina a aplicação de uma pena de 1 a 4 anos e multa a todos aqueles que teimam em desrespeitar o seu comando, discriminando pessoas portadoras da AIDS ou mesmo do soro positivo. E a TV.jus fica por aqui. Você pode conferir também outras notícias em nosso portal tjmt.jus.br. A gente volta amanhã. Até lá!